Nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Muito bom dia, bom dia, bom dia, everybody, shake your body. Nosso Brasil varonil cheio de frio e para alguns lugares aí temos um feriadinho safado, mais um deles, né? Mas tudo bem, nós entendemos o motivo, né? Mas para alguns outros lugares, vida que segue, bola que rola e nós cá estamos, Homo sapiens, em pleno frio e feriado, fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Tirando aquele que está ali desfrutando do verão europeu, estamos todos aqui praticamente em modo pinguim congelante, tá? Gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Vamos lá, quarta-feira, 9 de julho. O dia começou um pouco desafiador para mim. Uma amiga minha acabou indo para os braços de Deus antecipadamente aí. Saco, viu? Tô meio borocochosinho. Mas vamos que vamos. Galera, deixa eu aqui compartilhar com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem legal, né? Vocês viram o tema da nossa conversa nos grupos e vamos conversar hoje sobre algo que eu acho que é bem relevante, né, para a nossa profissão, que é a gente aprender a ser interessante ao invés de ser interesseiro, né? Porque no final de contas, né, o mundo das vendas ele tem uma certa temperatura e eu enxergo que todos nós sempre queremos entender, né, até que ponto nós podemos avançar, até que ponto nós podemos ir e temos que tomar cuidado de fato, né, para não melar um negócio que poderia sair ou se não chegar ou ser aquela pessoa que cria uma certa repulsa. Então eu acho que isso aqui é um ensino bem profundo e bem importante para todos nós estarmos na mesma página, tá? E já aproveitando, antes que eu esqueça, deixa eu fazer o jabá do nosso canal do YouTube, né? Afinal de contas, tem muito material no nosso canal do YouTube. Às vezes você está assistindo aqui ao vivo pelo Zoom, mas saiba que caso você perca alguma coisa, em algum dia a gente sobe prontamente, assim que termina os vídeos lá no canal do YouTube. No canal do YouTube a gente tem muito material, então às vezes você está assistindo, inclusive o nosso bate-papo de hoje já direto pelo canal do YouTube. Se você tem dúvida, quer aprender mais sobre vendas, quer entender, né, como que você pode fazer um grande trabalho dentro desse ambiente, devora, faz uma maratona, aproveita que tá frio, aproveita que hoje é feriado, faz uma maratona em todos os treinamentos e fica conectado, fica por dentro, porque vale sempre a pena você aprender e saber a técnica para que você consiga praticá-la com muita habilidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que que acontece, né? A gente tem que entender que a gente tem que mudar um pouco dessa vibração de parecer interessado em vender e adotar e desenvolver habilidades como, por exemplo, né, gerar curiosidade e gerar valor para que a gente comece a ser uma pessoa que se torne interessante, tá? E principalmente hoje no mundo de redes sociais, é importante a gente saber fazer esse trabalho, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre redes sociais, tá bom?
Então, o primeiro insight que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acredito que é muito poderoso, tá? É que, de fato, as pessoas elas sentem quando você só tá querendo vender. Quando você só tá querendo vender, elas sentem isso. E isso, a gente precisa entender que funciona da seguinte forma, né? Quando a gente tem ali um, entre aspas, excesso de urgência ou uma certa ansiedade, isso vai contaminar a energia da conversa. Então, se eu estou muito ansioso, né? Se eu estou realmente com aquele excesso de urgência, de fato, né? Isso contamina. E por que que eu quero dizer isso? Porque assim, a gente tem que entender que, infelizmente, faz parte de um certo movimento cultural. Muita gente que trabalha com vendas deixa para fazer, dar aquele sprint, fazer aquela corrida intensa, avassaladora nos 45 do segundo tempo, né? Lá no finalzinho do mês, quando tem uma meta para bater. E o que que acontece, principalmente nesse momento? A gente tem aquela situação de, cara, de ter uma urgência, né? E aí o que acontece, esse excesso de urgência, ele cria essa sensação de que a gente está se tornando uma pessoa interesseira. Então, qual que é uma dica que a gente precisa aprender a desenvolver? A gente tem que passar para o nosso time, a gente tem que disseminar dentro da nossa comunidade. A gente precisa ser constante. Quando eu sou constante todo mês, eu não chego no final do mês com aquele excesso de urgência, aquele desespero por bater a minha meta, por conseguir fazer ali um fechamento. É óbvio que existe uma adrenalina natural de final de mês, é natural, isso acontece, mas a gente tem que tomar cuidado quando ela é excessiva, tá? Outro ponto que a gente precisa tomar cuidado demais, falar demais, interromper as pessoas, empurrar alguns argumentos. Tudo isso, pessoal, transmite uma certa carência. E essa carência, ela dá a visão, ela dá a sensação de que somos interesseiros, tá? Então o que que a gente precisa entender? Que, poxa, quanto mais a gente quer vender, quer de fato empurrar, a gente menos vende. E quando mais a gente quer servir, mais a gente vende. Então a gente tem que estar olhando com uma visão de servir, de poder orientar, de poder transmitir conhecimento, muito mais do que querer simplesmente buscar aquela ação de vai que eu vou empurrar, eu tô na urgência, eu de uma certa forma tô ansioso. Então toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Então, eu queria dar aqui algumas dicas de posicionamento, né? Como que a gente se posiciona, tá? Para que a gente possa atrair o cliente e fazer com que o cliente queira nos ouvir. Então, uma dica muito bacana é você aprender a falar menos sobre o produto em si e falar mais sobre o que o produto resolve. Legal? Então, isso gera muita conexão, gera uma clareza muito maior, gera realmente ali uma conexão poderosa entre você e seu cliente, né? Porque de fato, né, você está batendo especificamente em pontos que são importantes para ele. Então, de verdade, né, fale muito mais sobre aquilo que o produto resolve do que sobre o produto em si. Isso gera muito mais atração, então você passa a ser muito mais interessante e, além de tudo, gera-se muito mais atração. Crie o hábito, pessoal, de compartilhar histórias reais e também falar sobre experiências. Existe uma forma, né, de se comunicar, uma forma de vendas chamada storytelling, né, que é contar histórias. Isso é verdadeiramente poderoso. Quem domina a arte do storytelling, quem traz uma terceira pessoa para uma negociação, acaba deixando aquilo tudo muito mais leve. Legal? E além de tudo, profundo, porque de fato, né, quando tem uma história, aquilo impacta, tá? Histórias, as pessoas se identificam, histórias, elas, de uma certa maneira, elas despertam desejos, tá? E você tem, além de tudo isso, algumas técnicas que você pode usar, que são técnicas de comunicação puras, né? Que a gente costuma dizer, né, que a gente abre alguns loops mentais, assim, né? A gente pode falar desse sentido. Você pode usar aquela frase, poxa, você sabia que?
Então, às vezes eu quero fazer uma oferta, eu quero falar do meu produto, e é diferente eu falar do meu produto do que eu trazer para ela, para aquela pessoa, por exemplo, uma curiosidade, né? Então eu mando, ó, você sabia que existem alguns estudos que falam, né, sobre a importância do consumo de creatina diariamente, tanto para manutenção da massa muscular, quanto também para ganho de força no treinamento resistido e até situações de cuidado cerebral, né, de saúde cerebral estão envolvidas, né, com a creatina. Você sabia disso? Então, assim, olha como é diferente eu falar dessa maneira, me expressar dessa maneira, do que eu simplesmente falar sobre o produto. Ó, você precisa comprar creatina. Olha a diferença, né? Então eu gero um ambiente, eu gero uma condição, eu gero uma situação que ela acaba sendo muito mais, entre aspas, amigável, tá? Outro loop mental, né? Você pode falar do erro das pessoas, né? Isso veio à minha cabeça aqui. Você pode falar assim, putz, muitas pessoas erram ao pensar que. Então você pode usar esse looping, né? Então você pode falar isso também. Pô, muitas pessoas erram a pensar que ficar sem comer é o que vai fazer com que ela tenha passe por um processo de emagrecimento. Muitas pessoas erram em tomar esse tipo de atitude. Poxa, o que que é o mais correto num processo de emagrecimento? É você equilibrar a sua dieta. E eu sei que também muitas pessoas erram achando que, poxa, precisam ter tudo pesado ou ter ali comida sempre a postos, sendo que hoje a gente tem alimentos de altíssimo valor nutricional e são completamente estratégicos para pessoas que estão fazendo esse processo, que estão passando sobre isso, né? Que são as superfoods. E aí você pode discorrer sobre o nosso Adaptor Juice, você pode falar. Então, olha só, então é como você penetra, como que você comunica, tá? Então, o que que a gente precisa aprender? Antes, assim, antes de tudo, a gente precisa aprender a criar um certo mistério, né? A criar uma certa curiosidade, porque a gente precisa levar uma frase para nossa vida. Gente, grava o que eu vou te falar, que eu vou falar para vocês. Quem cria curiosidade controla a atenção, tá? Quem cria curiosidade controla a atenção. E cada dia a mais, não adianta, né? A gente tá precisando da atenção das pessoas. Cada dia a mais, a atenção das pessoas custa muito dinheiro. Muito dinheiro. As redes sociais, todas elas funcionam com foco, base e atenção. É aquela estratégia lá dos 3 primeiros segundos. Se você não capta a pessoa em 3 primeiros segundos, não tem entrega, né? O algoritmo não entrega. Mas por quê? Porque, cara, não adianta. Se você, num mar hoje de estímulos, você precisa ser percebido. E não existe, talvez, um dos gatilhos mais poderosos, né? Mais do que a curiosidade. Então, o ser humano curioso, ele quer saber, ele quer, então, entender. Então, você pode muito mais, ao invés de você ficar falando, né? Ah, esse produto emagrece, esse produto emagrece. Você pode falar, poxa, tem um jeito, né? Pouco conhecido de melhorar a sua nutrição e controlar o seu metabolismo de uma maneira certamente mais eficaz. Você quer saber qual é? Então, quando eu inverto essa polaridade, eu gero uma curiosidade, eu ganho a atenção da pessoa, eu vou ter aquela pessoa naturalmente muito mais tempo conectado comigo, tá? Então, aprendam a gerar esse mistério. Isso aí, gente, é fundamental. Fundamental. Outro ponto que a gente não pode esquecer quando o assunto é não parecer interesseiro e principalmente quando a gente tá naquela sensação de urgência, quando a gente tá ansioso, a gente tende a falar de uma maneira muito depressa, atropelada. A gente tende a não escutar natural, né? A gente não escuta e a gente, de uma certa forma, invade o que as outras pessoas falam. Então a gente fala, a gente não escuta e, além de tudo, a gente invade o que as outras pessoas falam. Então, como que eu mudo esse flow? Fazendo completamente o oposto disso. Então, o que que eu preciso? Eu preciso entender que eu preciso falar com calma, eu preciso escutar de fato as pessoas, que é o que a gente chama, né, escutar com presença, estar presente, ouvir. E
usar algumas pausas para valorizar o que a pessoa diz, né? O que que eu geralmente coloco, né? A gente tem que estar sempre criando uma conexão sem atrapalhar, né? Então essas famosas, se tem alguma professora de português e eu estiver errado, vocês me corrigem, tá, gente? Se eu não me engano, onomatopeias, né? É que é, é isso, né? Então você fala, tá, me fala, quero entender. Então, assim, quanto mais você está presente na situação, quanto mais você está conectado na situação, quanto mais você está envolvido na situação, pode ter certeza, maior conexão você vai gerar. E quanto mais, né, você ouve as pessoas, maior rapport. É natural, né? As pessoas são egoístas, elas querem que você as ouça. E o trabalho de um vendedor, ele é esse trabalho, né? De deixar a pessoa falar. A habilidade mais importante para mim do vendedor é saber escutar, né? Eu levo isso como lema de vida. Poxa, quando você tem a paciência de escutar, você tem estratégia em escutar. Eu sempre tô com um caderninho anotando o que a pessoa tá falando, sem atropelar as palavras dela. E eu gosto, né? Muito, mas muito, gente. Assim, eu acho que é algo que funciona e funciona demais. A gente usar as palavras da própria pessoa para contornar a objeção. Só que para a gente poder usar as palavras da própria pessoa para contornar a objeção, a gente precisa ouvir. Tem muito pau de correr, né? Então, essa técnica para mim ela funciona demais. Então, eu ouço muito bem, porque ouvindo muito bem, anotando, tendo calma, tendo paciência, na maioria das vezes, né, a pessoa ela vai trazer para mim o motivo daquela compra. Ela vai trazer para mim uma dor um pouco mais latente, que eu consigo apertar, que eu consigo usar ela de uma maneira um pouco mais aguda para poder contornar, né? Algum desafio que ela esteja passando para eu poder ajudá-la a superar. Que tem muito sobre isso também, né? Venda, quer queira ou quer não, também é você aprender a ajudar pessoas a superar desafios, a superar problemas, a enxergar alternativas e soluções aonde na maioria das vezes elas não estão enxergando. Então, vendas tem tudo sobre isso também, tá? Então, seja uma pessoa que fale com calma, escuta com o que a gente fala, né? Escutar com presença e valorize o que as outras pessoas dizem, use algumas pausas, crie ali uma conexão para que você possa ser interessante e não interesseiro, tá? E aí, quando a gente está falando de redes sociais, a gente precisa entender um pouquinho do jogo, né? Assim, o jogo das redes sociais ele tem uma característica muito marcante, né? Tudo que você tenta empurrar, sempre que você está parecendo interesseiro na rede social, você afasta e afasta com força, né? E por que que você afasta e afasta com força? Porque ninguém tá cara a cara contigo, né? E precisa te dar uma satisfação. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, em todos os Conexões Hive, em todos os nossos materiais que fala sobre redes sociais, existe um módulo no Hive Academy que ensina você a trabalhar profissionalmente nas redes sociais. Se você não assistiu esse módulo, vai e assista. E por que que a gente traz isso? Porque nas redes sociais é muito fácil a pessoa ela passar o seu stories, ela avançar o seu stories, ela pular o seu stories e ela deixar de seguir, ou, né, é muito simples isso acontecer. Porque ela não tá cara a cara com você, ela não tem que te prestar satisfação, né? É diferente de eu estar conversando, né, diretamente com a Miriam, e a Miriam olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dela, e por mais que às vezes está desagradável o papo, eu tô over, e que seja, a Miriam, ela não tem, né, por educação, a decisão de ir embora, sair andando e tchau, não fala mais comigo. Muito pelo contrário, ela fica ali presente, ela tá ali conversando por educação. Nas redes sociais não existe isso, né? Então, o que que a gente precisa buscar fazer, né? A gente precisa entender que, ao invés da gente tentar convencer, o trabalho ideal somos nós influenciar as pessoas por uma consistência de valor que a gente compartilha. Então, de uma certa forma, quando eu sou consistente no valor que eu compartilho, eu atraio. Então, se você compartilha o valor saúde, se você compartilha o valor prosperidade, se você compartilha o valor cuidar do corpo, se você compartilha o valor cuidar da mente, se você compartilha o valor, você vai inspirar pessoas.
Você tem que tomar um grande cuidado, né? Porque a tentação ela é braba, né? Da gente fazer algo voltado a uma ação catálogo, né? Sabe? A gente tem que cuidar, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma tendência a gente pegar, tirar foto de um produto, postar o que ele faz e pronto, acabou. Agora, é sobre o valor daquilo que aquilo representa na tua vida. E se você é uma pessoa constante nisso, sabe o que vai acontecer? Vai causar atração. Você vai influenciar. Então, você vai evoluir, você não vai ser visto mais como uma pessoa que vende. Você vai ser visto como uma pessoa que inspira, tá? E se você é visto como uma pessoa que inspira, saiba que o seu poder de penetração, o seu poder de atratividade, o seu poder de conexão, ele vai ser, sem dúvida, muito maior. Beleza? Então, quando eu uso alguns artefatos, algumas artimanhas, algumas técnicas, como essas aqui que eu acabei passando para vocês, saiba que o que vai acontecer? Você vai melhorar muito a sua habilidade de se tornar uma pessoa interessante. Existe um livro que mudou a minha vida, né? Eu falo basicamente todo treinamento. Esse livro eu tive a oportunidade de lê-lo há 12 anos atrás, basicamente. E eu acho que é um livro importante, que todo vendedor, toda pessoa que trabalha com vendas, e até de certo ponto toda pessoa que trabalha com liderança deve ler, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, do Dale Carnegie. Esse livro é um livro onde você aprende muitas técnicas, táticas, orientações de como você realmente se torna uma pessoa interessante. Existe também, dentro do próprio livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, que é a obra-prima de Napoleão Hill, né? É onde ele compila os anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, né? Se eu não me engano, acho que foram 20 anos ou 15 anos que ele estudou sobre fracasso e sucesso, né? Então, para quem não sabe da história de Napoleão Hill, ele entrevistou mais de 1.500 pessoas que tiveram fracasso na vida, e entrevistou mais de 500 pessoas que tiveram sucesso pleno na vida, e ele encontrou o padrão, né? Então, quando eu tenho uma amostragem muito grande como essa, eu posso encontrar um padrão de comportamento. E dentro do A Lei do Triunfo, você vai ter você vai ter um tópico, né? Você vai ter um dos tópicos que são padrões do sucesso, é o que Napoleão Hill denominou de personalidade atraente. É como você desenvolve a sua personalidade para que você se torne uma pessoa que atrai a pessoas e não que repulse pessoas, tá? E vendas é sobre atração, vendas é sobre inspiração, vendas é sobre conexão. Então é muito importante você ter, desenvolver, entender, né, que existem essas habilidades e como tudo na vida, você não precisa nascer pronto, né? Você pode desenvolver, você pode aprimorar, você pode crescer, você pode entender, você pode executar e melhorar, beleza? Então, fica essa dica para esse feriado de frio, para que você possa agir, que você possa colocar a mão na massa. E vamos para os nossos desafios, né? A gente tem sempre nossos 3 desafios do dia. Então, para aquelas pessoas que vão topar o desafio iniciante, é muito simples. É hoje você se posicionar nas redes sociais, gravando algo simples, algo útil, sem citar produto, olhando nessa visão de que a gente trouxe. Você pode compartilhar uma das frases que eu sugeri aqui para você, né? Pô, você sabia que a maioria das pessoas erra ao pensar que. Eu acho que, assim, são estruturas legais para você poder desenrolar um diálogo. Para quem está no nível intermediário, você hoje, né? Qual que é o super desafio para você? Fazer um post no feed para que você possa contar uma história pessoal de superação ou de aprendizado que você teve com vendas, tá? Então, poxa, uma história de superação, aprendizado que você teve com vendas, vai lá no Instagram e compartilha. E para quem aí vai topar o Abelha Rainha ou Zangão, né, o nosso desafio master, hoje você iniciar 5 conversas que o foco seja ouvir e gerar valor, muito mais voltado para, poxa, orientação sobre saúde, orientação sobre saúde mental, gente, tudo que nós representamos como comunidade, né? E a ideia seria não apresentar o produto, né? Seria realmente começar essas 5 conversas,
aquecer essas pessoas, se conectar genuinamente com essas pessoas, criar uma verdadeira conexão, se interessar verdadeiramente por elas, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa interessante junto a elas, para que você, num momento oportuno, você possa ofertar um produto. Ah, Canina, mas poxa, a conversa foi tão legal, eu topei esse desafio, foi tão bacana, que eu vi que era o momento que, poxa, fez todo sentido eu falar do produto, falar dos benefícios que o produto gera. O que que você acha? Você acha que faz sentido fazer isso? Sim, pessoal. É uma situação de negociação que está na tua mão, está no seu controle e eu confio no seu discernimento. Tá bom? Beleza? Gente, desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Bora fazer aquilo que tem que ser feito, bora se conectar, bora colocar a mão na massa. Contem conosco com tudo que vocês precisarem. Saiba que você que está precisando de mais ensinamento, mais orientação, acesse o nosso canal do YouTube, lá tem todo o material. Você que está assistindo já esse vídeo gravado, devora esse material. E mais do que ler, mais do que ver os vídeos, participar dos treinamentos, aplique. Não existe nenhuma história que será mais importante para o teu negócio do que a sua própria história. E só existe uma maneira, e eu falo assim para vocês, a gente pode parar aqui e trazer pessoas do mundo todo que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento pessoal, e pagar para pessoas assim que cobram caríssimo, né, para fazer algum tipo de orientação. A gente pode investir aí milhões e milhões de dólares, mas eu quero fazer com que você economize esse dinheiro na tua vida. A única maneira de você vencer qualquer tipo de medo, a única maneira de você crescer profissionalmente, a única maneira de você conquistar tudo aquilo que você sonha é agindo. Não existe outra forma, não acredite em outras fórmulas, não acredite em absolutamente ninguém que queira falar para você que existe uma outra maneira. E lembre-se, você nunca vai estar sobre todas as condições perfeitas, né, de temperatura e pressão. Lembra do CNTP? Você nunca vai estar sobre todas as condições naturais, normais, perfeitas de temperatura e pressão. Nunca. Sempre vai estar uma balbúrdia, uma loucura. Vai faltar um salto. Vai estar com dor. Vai estar com dor de cabeça. Vai estar com preguiça. Vai estar com fome. Vai estar triste. Sempre vai ter algo para poder fazer com que você não haja. A diferença das pessoas de sucesso e de fracasso é que elas agem independente das circunstâncias. Beleza? Então, que hoje seja o dia para você colocar a mão na massa e fazer acontecer. Beijo no coração de todos vocês. Vamos para cima. Excelente quarta. Valeu. Tchau, tchau. Fui.